Abra sua Bíblia em Isaías 40. Isaías, capítulo 40. Depois vamos ler alguns versos de Lucas, capítulo 3. Isaías 40, verso 1 a 8. E vamos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus. Diz assim o profeta: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Ainda agora no capítulo 2, no capítulo 3, digo, de Lucas, vamos ler o verso 4, o verso 4 e 5. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E os 6, e toda a carne verá a salvação de Deus. Maravilha a palavra do Senhor, né? Vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra. Senhor, a tua palavra é como uma espada de 2 gumes, apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Queremos nessa noite, Senhor, ouvir a tua voz. Nós precisamos ouvir a tua voz, porque vivemos no meio de muitas vozes, mas a que vale para nós, que somos teus servos e servas, que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, é a voz de Deus. E é essa voz que queremos ouvir. Por isso, fala conosco, Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode assentar. Para entender um pouco essa locução, o capítulo 40 de Isaías é o que a gente chama o segundo Isaías, porque há um interstício de tempo entre o que está narrado no do capítulo 1 ao capítulo 39. Não vou descrever o capítulo 39, alguns fizeram o curso de Isaías comigo, devem lembrar, que no capítulo 39, Ezequias, que havia sido curado, rei em Israel, ele ficou tão cheio de si, que quando recebeu um presente do rei da Babilônia, através de um embaixador da Babilônia, ele cometeu a asneira, coisa que ninguém faz, não é? Mostrar para o adversário, para um rei que era conquistador, mostrar todos os seus tesouros. Ele pegou o embaixador de Nabucodonosor e levou à casa do tesouro, mostrou o templo. O que aconteceu? O que aconteceu
que Nabucodonosor montou um exército e foi conquistar Jerusalém e levou todo mundo, inclusive Ezequias, escravo. E o capítulo 40 é o profeta, agora também em função do cativeiro, o povo enfrentando sofrimento, depois de ter vivido um longo tempo, desfrutando das bênçãos de Deus, por causa do pecado do líder e por causa do pecado do povo. E eu quero que vocês observem comigo no primeiro capítulo de Isaías, o que o profeta denuncia do povo de Israel, que deu origem a toda essa situação que eles foram experimentar o cativeiro. Capítulo 1, versículo 2, eu vou ler só do versículo 2 ao 5. Ouvi, ó céus, dá ouvidos, ó povo da terra, porque o Senhor é quem vai falar. Que autoridade, né? Isaías tinha muita convicção da presença de Deus na vida dele. E ele diz, criei filhos, Deus falando através do profeta, criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Se você depois tiver tempo, e eu espero que você tenha, de ter uma intimidade com a palavra, leia todo o capítulo 1. Você vai ver que Deus desprezava até o culto que eles realizavam. E, por fim, a gota d'água final que transborda e faz eles ir parar no cativeiro é exatamente esse ato de Ezequias de entregar, vou usar uma expressão bem vulgar, entregar o ouro ao bandido. Porque ele abriu as portas e permitiu que a cobiça de Nabucodonosor, que já era grande, tomasse conta e os tornassem escravos. Quando nós saímos da presença do Senhor, quando nós saímos da direção da palavra, o inimigo de nossas almas ganha autoridade sobre a nossa vida. Então, a chamada do texto, do capítulo 40, que eu convido vocês a me acompanharem nessa leitura, é uma chamada a que estejamos atentos a exatamente isto. Primeiro, o Deus da Bíblia é um Deus que usa o profeta, o pregador, para fazer denúncia. Aqui tem coisa errada. Por isso não é bom você deixar de participar do culto nem da sua célula, porque é um momento de confronto com a palavra. E, como eu disse, a palavra é como uma espada de 2 gumes e ela tem a capacidade de trazer à tona aquilo que durante a semana você andou fazendo e que não corresponde ao propósito santo de Deus para a sua vida. Então, esse confronto com a palavra traz isso. E diante dessa palavra, e diante desse confronto, Deus tem uma outra parte, que é o que eu quero falar hoje, confrontando, que é a palavra de consolação, que é a palavra de ânimo, que é o apontar de Deus para um novo caminho, que é o apontar de Deus para coisas novas para você. Já que estamos terminando o ano, é necessário que a gente retome isso. O texto começa com um convite a confiar em Deus. À semelhança do salmista, que diz no capítulo 42 de Salmo 42, versículo 1, que eu quero que você repita comigo. Como a corça, podem repetir comigo? Como a corça suspira pela corrente das águas. Assim, por ti, ó Deus,
suspira a minha alma. Que você faça desse versículo uma oração diária. Que você comece a criar, do mesmo modo que cônjuges que se amam têm necessidade pela presença do outro. Minha esposa foi a Vitória visitar uma tia e foi um dia vazio, porque a minha amada não estava perto de mim. Quando você ama uma pessoa, não é assim? Quando você gosta de estar junto de uma pessoa, seja um amigo, você sente um vazio, você sente uma necessidade. Então, esse tipo de necessidade seja criado no teu coração pela presença de Deus, pela companhia de Deus. É exatamente isso que o texto está convidando. Esse é o sentimento de sincero, é o sentimento de quem reconhece que coisas boas para nós vêm dos céus, vêm das dádivas de Deus. Eu fiquei feliz que eu acho que grande parte, até mesmo os que não vieram aqui, estavam com as mãos estendidas, reconhecendo que tinham muito mais para agradecer a Deus nesse ano. A terra estava aflita, o povo estava em cativeiro. Isso é uma tragédia, porque, como nós sabemos, lendo a Bíblia, esse já é o segundo cativeiro de Israel, porque eles já tinham vivido escravos no Egito, como sabemos, e agora, de novo, estavam na escravidão. Como é que se muda isso? Como é que se restaura isso? Primeiro, dizendo para o povo que há uma chance, há uma oportunidade, há um novo caminho a ser construído. Ou seja, para Deus não há, vou repetir, impossíveis em todas as suas promessas. Não importa qual seja a barreira que você tenha pela frente. E todos nós temos desafios. Eu aqui orando, agradeci as vitórias que Deus me colocou e já coloquei diante dele desafios que eu e a minha família, especialmente eu e Glaucia, temos para o próximo ano. Sabe por quê? Porque eu creio que isto só pode acontecer com uma intervenção sobrenatural de Deus. Porque é Deus que realiza, faz em nós o realizar das coisas boas. É Ele o autor disso. Mas a primeira coisa que o profeta diz, além disso, além de consolar, ele diz: endireitai as veredas do Senhor. Não dá para você alcançar o que você sonha se você não andar nas veredas de Deus. Ou seja, se você corrompe as veredas de Deus. Ou seja, a igreja, podemos dizer hoje, em muitos lugares, opta às vezes por desvios. Então a chama pode apagar. Os crentes podem se desviar. Deus pode deixar de ser prioridade. Porque uma das coisas mais presentes que o inimigo faz é a semelhança do que ele fez com Jesus na sua tentação. Nos provocar de dizer que se Deus é Deus, ele tem que fazer isso. Se Deus é Deus, ele tem que fazer aquilo. Ou seja, inverter a ordem de que Deus é que decide o que é melhor para nós, em vez de nós dizermos para Deus o que é melhor para nós. Endireitar as veredas é viver em caminhos retos. Endireitar as veredas é ter pureza de alma, de espírito, de coração. É ter propósitos claros e conhecidos de Deus e dos que nos cercam. O texto seguinte, o texto na sequência diz: todo vale será aterrado. Amados irmãos, o vale na Bíblia é lugar baixo, é onde há sombra. O salmista, no Salmo 23, conhecido de nós, fala: ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Por quê? Porque eram exatamente nas descidas das montanhas, nestes vales, onde havia os assaltos, onde havia o perigo, onde haviam feras que não habitavam nos lugares altos.
Ou seja, todo vale será aterrado, significa que Deus vai nivelar caminhos para mim e para você. Vai construir sendas, caminhos retos, de modo que você consiga visualizar onde você quer chegar e onde, como diz o cântico do Inário Evangélico, que eu gosto muito, com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo, meu Senhor. Diga Senhor, ou então aquele famosinho, segura na mão de Deus. É assim, você não vai avançar no próximo ano, você não vai ver caminhos retos, se a mão de Deus não te conduzir. Então nós precisamos andar por vales aterrados, porque vamos vencer os lugares escabrosos, vamos vencer os caminhos difíceis. E o texto continua e diz assim: todos os montes e outeiros serão nivelados. Quais são os grandes obstáculos? Montes nos apontam grandes obstáculos, lugares inacessíveis, ou seja, barreiras que se levantam. E barreiras que se levantam são montanhas que nos isolam. São montanhas que nos impedem, muitas vezes, de perceber a graça de Deus, o amor de Deus. São montanhas que nos impedem de perceber que há sempre um sol a raiar por trás daquela determinada dificuldade. E muitas são coisas que estão dentro de nós. Muitas vezes nós não nos quebrantamos, nós não chegamos ao altar, muitas vezes nós não buscamos ajuda, porque vivemos numa sociedade extremamente individualista, onde demonstrar fragilidade pode fazer até você perder o emprego, onde demonstrar fragilidade faz com que as pessoas te olhem de maneira inferior. Então, numa sociedade de alta competitividade, você tem que parecer aquilo que, na verdade, você não é. Isso nos faz, em grande maioria, mentirosos. Você quer uma prova disso? Quando alguém pergunta para você, algum conhecido, e você encontra na rua, pergunta, como é que você vai? Qual é a resposta que, em 99% das vezes, a gente dá? Tudo bem. Não é assim? Quantos aqui respondem, quando me perguntam, dizem assim, tudo bem. Levante a mão comigo. Pois é. Mas você responde tudo bem, mas às vezes por dentro você está muito mal. Às vezes por dentro você tem uma conta a pagar e não tem dinheiro. Às vezes por dentro você brigou com a esposa e não está bem. Mas você chega e diz, está tudo bem. Por quê? Porque você precisa representar, irmãos. Nós vivemos muitas vezes por enganos. E, portanto, nós incorremos em mentira. Isso é um orgulho. Isso muitas vezes é arrogância. O orgulho, eu li de um escritor inglês, é, no fundo, resultado de comparação. Porque, na verdade, a gente sente orgulho porque é melhor do que alguém. Porque a gente se compara com alguém. Mais ou menos como o fariseu, que Jesus ilustrou da oração. O publicano orando e o fariseu. E o fariseu dizia, te dou graças, Senhor, porque não sou como este publicano. Pecador, impuro. E o publicano batia no peito e dizia, Senhor, sê propício a mim, pecador. E Jesus virou para os discípulos e perguntou, qual dos dois saiu dali justificado? A Bíblia diz que coração quebrantado e contrito não o rejeitará o Senhor. Pode repetir comigo? Coração quebrantado e contrito não o rejeitará o Senhor. Deus,
exalta os humildes e envergonha os orgulhosos. Só uma pessoa que você pode se comparar com Jesus. Porque você quer crescer e, como diz Paulo, você quer reproduzir a vida de Jesus nesse mundo. Então, você se compara para verificar o que está errado em você e o que Jesus pode consertar em você para que você seja uma pessoa melhor no ano de 2020. Mas, além de orgulho, nós temos vaidade, nós temos um sentimento, muitas vezes, de superioridade. Deus permite, muitas vezes, que a gente seja humilhado para a gente ter um coração quebrantado, para ter um coração sensível à ação do Espírito Santo. O que é tortuoso será retificado. Deixa eu falar um pouco sobre coisas que se multiplicam muitas vezes no nosso meio e que nos levam para caminhos que não são de Deus. O que seria o tortuoso no tempo de Israel? O tortuoso no tempo de Israel era quando vinham para a batalha, Deus dizia para eles: você não pega das ofertas impuras dos gentios, e alguns pegavam escondido. O tortuoso era cobiçar a mulher do próximo, à semelhança do que Davi fez com a esposa de Urias. O tortuoso era levar uma oferta como se fosse o dízimo e não era. O tortuoso era a mentira. O tortuoso era a cobiça. Nós vivemos tempos que temos que ter atenção, porque caminhos na igreja muitas vezes estão também tortuosos. A propaganda de nova unção disso, nova unção daquilo, palavra profética dessa e daquela. Eu entendo que palavra profética é aquela que está na Bíblia, já está dada. É lógico que Deus usa pessoas para tornar atual o que está na palavra. Há caminhos tortuosos em termos de modas, em termos de novos conceitos, em termos de novos valores que a sociedade põe sobre nós. E a juventude é muito atingida por isso. Parece que, para a gente ser aceito, a gente tem que se vestir dessa ou daquela forma. Nada contra a indústria do vestuário, da qual muitos aqui tiram o pão de cada dia. Porém, os caminhos tortuosos podem nos fazer nos endividar só para estar bem com a sociedade. Os caminhos tortuosos podem nos fazer nos envolver com lascívia, pecados sexuais. Só que agora, do jeito que o mundo está, basta um celular na mão para entrar na pornografia. Toda a deturpação maligna sobre o sexo está acessível até às crianças, infelizmente. Vigiem, porque o diabo está ativo para te levar para caminhos tortuosos. E, finalmente, não quero me estender muito, a glória do Senhor se manifestará. Toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Deixa eu dizer para você que a glória do Senhor é uma transcrição da palavra que você encontra para todo lado, muitas vezes sendo usado pelos evangélicos. Shekinah é a palavra, que significa presença de Deus. Traduzindo na Bíblia como glória do Senhor. Ou seja, a glória do Senhor passa a habitar na sua vida. Quando você aceita Jesus, nós usamos uma figura que é muito ilustrativa disso. Receber a Jesus no nosso coração. Porque no mundo bíblico, o coração é o lugar das decisões. Ou seja, aquilo que move as nossas emoções, não é? Coração é lugar de pensamento, de raciocínio também, na simbólica bíblica. E quando você aceitou Jesus, uma das coisas que a gente fala é
que você está entregando o seu coração a Jesus. Significa que você está entregando o controle da sua vida para Jesus. Você está convidando que a Shekinah Yahvé, a Shekinah, a glória de Deus, habite em você. O pecado o afasta dessa manifestação da glória de Deus. O pecado impede que a manifestação da glória de Deus te conduza a uma experiência crescente. Você e eu vivemos em luta constante contra as ofertas que nos chegam e o chamado da palavra de Deus, e o convite da palavra de Deus. E ela diz que toda a carne haverá. A gente sabe. Uma das coisas que me alegram, eu digo isso com muito temor de ser mal interpretado, é que, muitas vezes, na sala de espera do médico, às vezes em uma repartição pública, eu começo a conversar com as pessoas sem falar nada de igreja e logo uma pessoa fala assim: o senhor é crente? Eu falei: sou crente. Sabe por quê? Porque eu estou num caminho de crescer em expressar a glória de Deus, a presença de Deus. E esse é o caminho que você está também. As pessoas da sua família, as pessoas do seu trabalho, precisam perceber a presença de Deus na sua vida. A Shekinah Yahvé, a glória do Senhor. Por isso que o texto diz: toda a carne haverá. Ou seja, o livramento que Deus vai trazer a vocês, trazendo-os de volta do cativeiro, quebrando o jugo que estava sobre a vida de vocês, todas as nações tomarão conhecimento. Ou seja, tua vizinhança, tua família, todos vão conhecer que Jesus é o teu Salvador, que Jesus é o teu Senhor, que Jesus é o teu guia. Essa é a descoberta. Essa é a razão pela qual você é chamado para ser cristão, para manifestar, através dos teus atos, através das tuas palavras, a presença de Jesus. Eu quero convidar você, que está me ouvindo, se há alguma coisa que você gostaria de consertar, ou seja, se há alguma coisa errada, né, um caminho tortuoso, na linguagem do profeta Isaías, se há algo que precisa ser consertado, e você não está encontrando forças para isto, eu quero dizer que Deus quer te assistir nisso. O Espírito Santo quer te dirigir nisso. Porque o Deus da Bíblia, meu querido, minha querida, não é um Deus sádico que impõe sobre você desafios que Ele mesmo não possa te conduzir pela mão para alcançar. Um texto que eu costumo citar sempre é Romanos capítulo 8, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Ou seja, Deus quer fazer de você alguém que endireita os caminhos, que anda nos caminhos do Senhor, que vence os obstáculos, que aterra os vales, tornando terreno aplanado. Ou seja, barreiras são de cair, dificuldades serão vencidas com a assistência do Espírito Santo de Deus. Se há algo que precisa ser consertado, ou na sua vida ou na vida da sua família, eu gostaria de te convidar, eu quero orar por você. Eu quero rogar a Deus em seu favor. Eu quero rogar a Deus em favor da sua casa. O Ministério do Louvor vai me ajudar. Enquanto nós cantamos, se você tem uma expectativa de algo maior, de algo novo para o próximo ano, eu estou convidando você a estar aqui nesse altar.
queremos orar contigo. Cissa, por favor. Se alguém que está nos visitando e que ainda não tomou uma decisão por Jesus, você não imagina que maravilhoso é caminhar com Jesus. É muito bom. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nem coisas do passado, nem do porvir vão separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque só Ele pode prover coisas novas, só Ele pode dar livramento, só Ele quebra o jugo, quebra o arco e despedaça a lança. Deus de graça, Deus de misericórdia. Estamos chegando ao final de um ano, onde conquistas foram alcançadas. E estamos reconhecendo que elas são fruto da tua bondade, da tua misericórdia, do teu amor por nós. E agora, Senhor, Senhor, Jesus, posso ver, Senhor, que há algumas dificuldades que apertam o coração de alguns dos teus filhos, que parecem insolúveis, Senhor. Mas Tu és o Deus para o qual não há impossível em todas as Suas promessas. E nós estamos nessa noite aqui nesse altar dizendo: Senhor, eu não sei por onde eu vou solucionar isso, eu não sei como eu vou vencer essa batalha, mas eu estou pondo ela no Teu altar. Eu estou dizendo agora, Senhor, entrego a minha vida, entrego a minha casa, entrego a minha família no Teu altar. Dá-me sabedoria, porque as decisões, Senhor, precisam vir do Teu coração para o meu coração, porque é a decisão que vem do céu, é a que traz livramento na terra. A decisão que vem do céu é a que constrói novos caminhos. A decisão que vem do céu é a que cura, é a que restaura, é a que liberta do pecado e da morte. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, segura na mão do Teu filho, segura na mão da Tua filha, e faz veredas retas, endireita os caminhos, dá visão do que Tu queres, ó Pai. Nós entregamos a vida dos Teus filhos e filhas nas Tuas mãos. Cissa. Senhor, nós recebemos essa oração, recebemos essa palavra, nos quebrantamos diante de Ti, porque o nosso coração, ó Deus, precisa de Ti, precisa da Tua palavra. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor venha tratar, trabalhar nas nossas almas, tirando todo o bolor, tudo aquilo que tem atrapalhado, que tem afetado a fé, a falta de esperança, a tristeza, o medo. Nós deixamos aqui no Teu altar. Nós saímos daqui com essa palavra. Nós sabemos que o Senhor é poderoso, que as Tuas palavras são verdadeiras e que não há nada que o Senhor não possa fazer. Nós só necessitamos de ter um coração quebrantado diante de Ti. Então que todas as amarras, todas as cadeias, tudo que aprisiona, sai agora. Vai dando lugar agora, que o medo vai dando lugar agora à fé. Uma fé sobrenatural comece agora a brotar nos nossos corações, porque a Tua palavra é viva. Que essa palavra possa frutificar nos nossos corações.
Nós colocamos aqui o nosso pecado, as acusações, colocamos no teu altar, Pai. Certos que vamos nos levantar daqui perdoados, prontos para viver uma vida nova. E se tropeçarmos de novo, o Senhor nos levanta, o Senhor nos leva, ó Deus, a lugares altos. Que aqueles que estão no vale, sofrendo perigos, tormentas, que em nome de Jesus agora possa sentir a tua mão poderosa, o teu braço poderoso. E o Senhor nos livra. O Senhor nos ajuda com a sua destra fiel. E nós cremos. E aquele que crê verá a tua glória. Em nome de Jesus, Pai, te entregamos por completo o nosso coração, a nossa mente, o nosso futuro, em nome de Jesus. Existe alguém aqui que quer fazer uma aliança ou renovar a sua aliança com Jesus? Alguém que de repente não deu esse espaço, né? Como o bispo falou aqui do coração. Alguém que ainda não entregou o seu coração para Jesus. Quer entregar agora? Só levante assim a sua mão.